Boa noite. Aqui agora eu farei o unboxing deste pacote. Pacote remetente, editora Palavra é Arte. Projeto Poesia na Escola. Então, houve esse projeto chamado Poesia na Escola, qual é uma coletânea de autores quais desejaram participar, foram aprovados para terem suas obras em um livro de poesia, ou de poesia principalmente, e qual é distribuído nas escolas. E eu fui um dos autores, participantes, então também adquiri 5 exemplares para mim. E assim eles enviaram 6. Pacote bem resistente, muito bom, bem pesado também. Umas manchas de óleo aqui, mas fui eu quem fiz essas manchas. Deu tudo certo. E assim eu abrirei. Eu abro isto. Deixa eu ver essa câmera também. Revelando algo aqui dentro. Papel. Deixa eu rasgar aqui para conseguir ver o que diz nesse papel. Escrito alguma coisa, eu quase rasguei. Eu acho que eu rasguei um pedaço dele. Ah, não, pode embalar mesmo. Mas tem algo escrito. Agora embalar, olha. Deu foco dessa porra. Saudades foco da câmera. É, mas tem um bagulho escrito aqui. São parte do papel de embalagem. Pro literário com coisas escritas. Trabalho de abrir. Pessoas têm ferramentas. Dá pra ver aqui, ó. Tem uma caixa. Ó, os exemplares são mais finos do que eu pensava. Eu pensei que eram pequenos assim. Nessa caixa seriam 3 de um lado, e 3 de um lado e 3 do outro. Mas não. São finos exemplares e são deste tamanho inteiro cada um. Ah, então só por descer aqui eu já posso abrir. Cheiro de livro novo. E aqui temos os exemplares. Estes exemplares eu doarei para bibliotecas locais. Talvez uma em Salvador, se eu conseguir algum contato lá. Para distribuir a poesia na escola. Tem 6 exemplares.
Verso e prosa. Alisson Mendonça Rios e outros autores. Poesia na escola. É o nome do projeto. E esta versão, esta coletânea, aparentemente a segunda deles, chamada Verso e Prosa. Ah, aqui no fundo, algumas palavras de Gilberto Martins, quem foi o organizador do projeto. E aqui está o interior. Eu também recebi a versão em PDF e agora abrirei ela aqui. Verso e prosa. Alisson Mendonça Rios e outros autores. Poesia na escola. De última página. Ah, não tem a última página aqui, aparentemente. As palavras de Gilberto Martins. PGT essa organização. Porque tem duas páginas aqui, esses caras já estão inteiramente. Meu Deus. Ah, a única página. Bom, tudo isso aqui, aquela página inicial está sozinha. Mensagens dos autores. Poesia na escola. Organização. Professor Gilberto Martins. E professora Anália Maria. A Anália Maria encontrou um de meus poemas postados na internet. Entrou em contato comigo. E assim eu participei desta coletânea. Palavra é arte. 11ª edição. Parece que tem muito mais edições do que eu já vi, então. De 2003. 2023. A editora Palavra é Arte. Aí algumas informações aqui. E aqui, esta frase não é a frase que está escrita aqui no final. É outra frase. Está bem mais organizado no livro. Pois aqui a página termina nisto. Tem que vai começar. Próximo. O papel não é branco, é daqueles papéis pólen. Uma página em branco. E este pequeno pedaço da professora Anália Maria. Página em branco e o sumário agora ficou igual. Onde aqui lista os autores e cada um tem 5 poemas. Esta câmera está muito ruim. Não tem foco para ficar melhor e a luminosidade está muito alta. Alisson Mendonça aqui. Uma frase aleatória ali de Josephine Hart. O primeiro poeta de capa. Meu primeiro poema, na ordem, é este. Metafonética. O poema diz: eu pergunto-me sobre o ovo e a ova, e por que são chamados de novo e nova. É assim algo tão engenhoso, em uma língua tão perigosa, mas talvez não tão perigoso a uma mente tão engenhosa. Pois ao falar de algum esposo, vemos a realidade vergonhosa, pois é realmente vergonhoso que a sua mulher não é sua esposa.
É como falar de um cachorro, se permitem tal comparação culposa, pois é um pecado culposo não chamá-la de cachorra. É bem curto de introdução aqui, e meu tema é claramente na pronúncia de esposa e cachorra, quais não são pronunciados como esposa e cachorra, como deveriam ser de acordo com a metafonética. Como podem ver, ovo e ova não muda apenas a palavra final, pois não é chamado de ovo e ova, nem ova e ovo. A palavra anterior também muda. Isto é chamado de metafonética. No final também altera a palavra, o som anterior, o fonema anterior. Assim é novo e nova, não novo e nova, ou nova e novo, pois é alterado. E assim, engenhoso, engenhosa, perigoso, perigosa. Contudo, no caso da esposa e de cachorra, não acontece isso. Acontecia. Camões, ele faz rimas com uma metafonética que é diferente da nossa. E assim eu fiz um pequeno poema neste tema. Interessante. Vou falar de algo mais polêmico. Há também o pronome neutro. E no caso de ele e ela, também há metafonética. É ele e não é ela. É ela e não é elo. É ele. E assim, se for formar o elo, vai ter que ser o elo ou elo. E só isso é metafonética masculina ou feminina. No pronome neutro. O seguinte é este. Olho o olho. Olho o olho. Não é uma pontuação na língua, é difícil saber. Com meu olho eu olho a grafia de poço e poço, e nisto aperto o choro, pois no aperto eu choro. Eu peso o peso e prezo o preso, mas acerto o erro e erro o acerto. Eu almoço o almoço, enquanto jogo o jogo, pois eu rodo o coiso enquanto coiso o rodo. Aqui, claramente, é mostrada a grafia portuguesa, onde olho e óleo, o verbo e o substantivo, soam inteiramente diferentes, mas não há grafia de tal coisa. E assim prossegue, principalmente usando o verbo, a primeira pessoa e do substantivo, pois faltam o acento. Nossa língua não é mais fonética, temos uma grafia imprestável. E estes seguem com um tema que é uma poesia escolar. E assim, berimbau, unha mais longa, onde eu tratei ainda mais a fundo deste tema instrutivo sobre a língua portuguesa. Berimbau diz: o pau existente em berimbau não é o mesmo presente em baú, pois o primeiro deles é musical e o outro sem acento soa cru. É impossível escrever como caju quando eu estou falando de caju. E já vi os que passaram a falar umbo, pois não é mais escrito como umbu. Imagino-se fazendo arte utópica, mas como um pobre vulto pia. E já não sei mais se é, ou e já não sei mais se o que é nostálgica é pronunciado como nostalgia ou nostalgia. Deixa eu ler esse verso de novo. Imaginam-se fazendo arte utópica, mas que é como um pobre vulto pia. E já não sei mais se o que é nostálgica é pronunciado como nostalgia ou nostalgia. Quão longe da arte de Camões estão aqueles que perdidamente começaram a escrever an como se fosse ão, e a paroxítona do passado deturparam. Todos sabem que Jonathan e Slam com o ão do pretérito jamais rimaram, e soam apenas como an de rã ou amanhã, como todos de bom senso sempre grafaram. Ainda sem razão há quem apoia o despojamento de nossa fonética, como se a tais fosse uma joia, nossa incapacitação dialética. Então aqui eu vou em uma crítica muito mais brutal à língua portuguesa atual. E esse problema deu alguns
trabalho aos editores, pois eles corrigiram. O baú, não existe acento, eles tiraram ali. Contudo, sem um acento é impossível entender o que o poema está dizendo. Pois o primeiro baú é realmente baú, pois é o baú de berimbau. Contudo, o segundo é baú. A, tal palavra tônica, tal acento no U. Contudo, nossa língua não usa mais, deixamos de acentuar. Somos incapazes de escrever baú, podemos apenas escrever bal. E assim eu sigo falando que não é musical, que soa cru, e cito outros exemplos do mesmo caso, como caju e caju, umbo e umbu. E assim após eu sigo com nostalgia, qual eu falo nostalgia, embora aparentemente o certo é nostalgia. Eu descobri isto enquanto eu escrevi este poema, pois eu sempre falei nostalgia. E como não tem acento, é inteiramente a interpretação da pessoa. Não existe mais ordem na língua. Em seguida, eu cito fontes históricas, como Camões, e aqueles que perdidamente começaram. Podem ver que o começaram está extremamente estranho. E isto é o que escreveriam no passado com um M. Contudo, antigamente era escrito com um ão e o acento atrás. Pois a única diferença entre o futuro começarão e começaram é onde está a acentuação. E como eu falo logo após, Jonathan e Islã não é Jonathan e Islão. Este M no final nunca teve o som de ão. É simplesmente uma insanidade tentar fazer esse M com som de ão. Pois, como eu falo após, tem apenas o som de rã ou amanhã. Não tem som de O. E assim escreveram rimaram com M. Mesma coisa que falar Guimarães. Não existe este passado com M. Como eu falei, isso é uma grande deturpação de nossa língua. E após, eu lido novamente com o acento. E apoia e joia ali. E essa é a nossa incapacitação dialética. Pois deveria ter mantido o grafaro certo de sempre. O único acento é o que diferencia o passado do futuro. Passando de tal introdução para as escolas, para deixar as crianças lá pensando, eu fiz dois poemas mais clássicos em outros temas, como geralmente são os outros poemas, embora raramente eles rimam. Então, aqui, entre o luar e a alva, coroada de suas servas, Selana sobe esplêndida em fofura, onde as Pleiades escondem suas brilhantes faces para sua ama exaltar. E ela, flutuando sozinha no céu, inunda a terra escura, com sua prata luz mostrando as sombras que dançam a seu altar. Ah, como eu invejo os deuses diante de teu viso, quem sentam ouvindo tua macia voz e amável riso, a doce expressão que floresce em tua face, mais poderosa que Zeus, Hades ou Ares. Só de imaginar meu peito corre, mas perco em minha mente toda a fala, e embora em mim um fogo sobe, minha língua trava e não posso usá-la. Mas então vejo o resplandecente lego chamado, e ouço os luminosos passos das pantufas douradas. Alas, mísero mortal, como um adúltero sou conquistado, pela sedução da rainha das alvas enamoradas. Ó, laureada Afrodite, responda-me de teus jardins florados, por que é fadado que fique o amor sempre tão longe de seus amados? Ó, deusa cifra suprema, ouve meu lamento, quando musas e nereides falham meu chamado. Por que sempre sofro eu o maior tormento? Logo dela qual ser é a mim o mais amado? Então, eu alterei entre rimas em sequência e entrelaçadas, pareadas entrelaçadas, e o tema, como diz o título, é entre o luar e a alva. O luar, obviamente, da lua, e a alva é o nascer do sol. Eu começo falando de Selena, coroada de suas servas. Selena é a deusa da lua. Coroada de suas servas são as estrelas. E as estrelas são as joias da lua.
E assim eu estou assistindo a lua subindo e vejo as Pleiades, a famosa constelação, brilhando. Mas que então elas escondem sua face, ou seja, a lua é mais brilhante. Ela esconde as estrelas com seu brilho. E assim ela flutua sozinha no céu, inundando a terra escura, com sua prata luz mostrando as sombras que dançam a seu altar. Que é uma referência mais estranha ao cultismo, na antiga deusa Selena. Mas eu sigo falando dos deuses do Olimpo e elogiando a lua. Mas então eu falo, mas então vejo o resplandecente lego chamado, e ouço os luminosos passos das pantufas douradas. Alas, mísero mortal, como um adúltero sou conquistado, pela sedução da rainha das alvas enamoradas. Veja aqui uma referência ao nascer do sol. Após tanto apreciar a lua, após tanto cantar sobre tal, o sol chega. E a beleza do nascer do sol me faz então compor em honra a Els, a deusa do sol. E assim são essas referências das pantufas douradas, pois a, a escritora lésbica Safra, é, Safra, ela chama Els, a deusa do sol, como tendo sapatos dourados. Ela interpreta como pantufas, a deusa do amanhecer. E assim, a deusa, também famosa por fazer casos e fugidas assim, eu me torno um adúltero, deixando de elogiar a lua para elogiar agora o nascer do sol. E então termino falando de Afrodite, a deusa Cipra Suprema, que rege sobre o amor. E o último poema, a menos referências a qualquer mitologia, e é simplesmente sobre o amor também. Vita Nuova, qual obra de Dante, foi a inspiração inicial do começo do poema. É um pouco ruim aqui o encaixe disto, pois teve um limite de linhas que eu tive que obedecer. Então tem estrofes na mesma linha. Mas aqui diz: buscas uma nova vida? Aparece diante dos olhos meus. A graciosa criatura querida, qual exaltação de amor é mais forte que eu. Ei, meu Deus, que tristeza. Buscas uma nova vida? Aparece diante dos olhos meus. A graciosa criatura querida, qual exaltação de amor é mais forte que eu. Mas tão perfeita que mesmo ao me dominar, não deixo o fiel conselho da razão faltar. Ó, dona de minha mente, que vida tenho eu, exceto um único pensamento, qual é teu? Mas da falha escrita de minha memória, eu elisto nossa vida eterna de glória. Ó, melhor parte de mim, é isto tão desagradável assim? Não há planeta nem firmamento, com quem raia mais brilhante, nem ar, nem terra, nem elemento, que é mais belo, claro ou radiante. Ainda, por que definhas nessa meditação? Que importam que saibam sim, ou saibam não? Ó, minha dona de terror, ó, minha dona tão afável, sabes que amo-te com todo o meu furor, e o decreto de uma tão bela e bendita é incontestável. Mas não transforma-se um amador na coisa amada? Pois assim em mim tenho a parte desejada. A memória de tua vista bela e teu doce riso faz-me ver aqui nesta pobre terra o paraíso. Quão insignificante é a finita vida humana diante da divina, eterna e gloriosa fama. Eu também altero o estilo de rima, geralmente entrelaçando as primeiras, então terminando com pareadas, e é um diálogo entre dois amantes. Só falam que um está se ocupando em buscar uma nova vida. Ele fala que não, que ele está buscando de sua memória tais escritas para escrever sobre ela. E este é aqui. Este é o começo de meu livro de Kaihu. Crescer essa amostra aqui. O começo de meu livro fala: buscas uma nova vida? Aparece diante dos olhos meus.
A graciosa criatura querida, qual exaltação de amor é mais forte que eu, mas tão perfeita que mesmo ao me dominar, não deixa o fiel conselho da razão faltar. Ó, dona de minha mente, que vida tenho eu, exceto o único pensamento, qual é teu, mas da falha escrita de minha memória, eu elisto nossa vida eterna de glória. Ó, melhor parte de mim. É isto tão desagradável assim? Não há planeta nem firmamento, com quem raia mais brilhante, nem ar, nem terra, nem elemento, que é mais belo, claro ou radiante. Ainda porque definhas nessa meditação, que importa alguém saibam sim ou saibam não? Ó, minha dona de terror, ó, minha dona tão afável, sabes que amo-te com todo o meu furor, e o decreto de uma tão bela e bendita é incontestável. Mas não transforma-se um amador na coisa amada? Pois em mim eu tenho, errei, pois em mim tenho a parte desejada. A memória de tua vista bela e teu doce riso. Faz-me ver aqui nesta pobre terra o paraíso. Quão insignificante é a finita vida humana, diante da divina, eterna e gloriosa fama. Onde, aqui no começo do meu livro, eu também tenho mais. Essa continuação. Mas venha e veja o nascer dos eruditos, o que no futuro floreja, e receber teus sacrifícios, pois é nossa possessão agora, e assim meu dever culmina, em levantar louvores à minha Senhora, que em toda vontade, corpo e coração domina. Muito bem, faze como quiseres, eu farei sobre eles todo o dano que eu for potente. Saiba que esperarei aqui até o fizeres, e por isto eu morreria mais uma vez contente. Este diálogo entre os dois sobre a escrita do livro, sobre eles, é o tema deste poema. E aqui está ele no parte dele, Vita Nuova, junto com a publicação do Verso e Prosa e Poesia na Escola, da editora Palavra e Arte. Há também, são 131 páginas. Os poemas. É impossível ler neste foco maldito. Mas como visto, são, são 132 páginas. Como visto, há então diversos outros autores e foi distribuído em várias escolas. Eu suponho que mais comumente no sul, de onde a editora Palavra é Arte está localizada. Mas talvez seja possível encontrar em alguma biblioteca ou escola próxima, onde há tais outros autores também, para se explorar e ver que poesia eles fizeram. As minhas foram estas. Espero que tenha gostado. Há uma ótima qualidade no livro. Vem tudo bonito, não é capa dura, é de capa mole, papel pólen, muito bem impresso. Sofri um dano aqui agora, na última página. Só porque eu falei que é muito bem impressa. Tá seguro ainda. O grampo, ao abrir demais, soltou. Tá completamente normal. Só na última aqui que aconteceu isto. Antes da última, está normal. Poesia na escola. Aqui na impressão. A qualidade parece estar perfeitamente boa. Diferente da maioria dos projetos no Brasil, também fui contatado por outra editora, por exemplo, e para participar, eles requeriam que, além do texto, fosse enviado uma contribuição monetária para o projeto. E geralmente é assim no Brasil. Não há riscos, não há projetos voltados à divulgação da poesia assim. Realmente são coisas seguras
onde requerem dos participantes que, além dos textos, ofereçam dinheiro. E aqui não. Eles publicaram sem cobrar nada. Eu comprei apenas porque eu também quis ter o exemplar. Isso é muito interessante. Estou vendo aqui alguns poemas. Estão falando da NASA, a sonda americana Voyager 1. Pressão está menos clara nos posteriores. Vou pegar outro livro. Foi a tinta durante a impressão da quebra, então. Esse aqui ele está, a letra está clara o tempo inteiro. Está facilmente legível aqui, mas dá para ver que a tinta ficou um pouco mais fraca. É impossível ver qualquer coisa na webcam. Mas esta é a editora Poesia Palavra. Palavra é arte. E este é o projeto Poesia na Escola. E esta é a edição Verso e Prosa.